devido à quantidade de comentários que eu recebi dos seguidores de IAL. Eu resolvi fazer este vídeo respondendo aos principais argumentos usados pelos seguidores de IAL para justificar esta pronúncia. Como esse tema ele tem vários ganchos para outros assuntos, o vídeo vai ficar meio longo, mas eu vou dividi-lo em partes para ficar melhor para vocês acompanharem. E aí eu encerro de vez este assunto, porque as informações estão disponíveis em peso na internet para quem quiser ver. Então, se as pessoas não têm olhos para enxergar aquilo que está óbvio e evidente, então não há mais o que se fazer. Bom, como eu já havia mostrado em um vídeo anterior, Ial é o deus dos gnósticos, também conhecido como Abraxás. Mas o que é o gnosticismo? Veja aqui a definição segundo o dicionário do Google. Gnosticismo, um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico desenvolvido nos primeiros séculos de nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. Mas o cristianismo institucionalizado também tem bases gnósticas, uma vez que eles associaram o Messias a Crestos. Que era o mesmo nome propagado por Marcião. Marcião, que viveu no primeiro século depois do Messias. 2. Qualquer conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes que se referem à condição espiritual do ser humano. Vamos ver aqui rapidinho quem é esse Marcião. Ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. A sua teologia, chamada marcionismo, propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Consegue ver uma semelhança com alguns ensinos do cristianismo? O Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom do Novo Testamento. Ele foi denunciado pelos pais da igreja e ele foi excomungado. Curiosamente, essa separação será posteriormente adaptada pela igreja e utilizada a partir de Tertuliano. Vamos ver aqui os ensinamentos. Qual que era a teologia deste Marcião, que era um promotor do cristianismo gnóstico? O estudo das escrituras judaicas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da Igreja nascente, a maioria foi eventualmente incorporada ao cânone do Novo Testamento, levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos do Messias eram incompatíveis com as ações do Deus do Antigo Testamento. Aí já percebemos a primeira heresia. O Novo Testamento, sem o Antigo, fica fora do contexto, a não ser gentios que não têm conhecimento da lei, é que tem uma interpretação equivocada do Novo Testamento. A resposta dele para este paradoxo, olha só, chamado de paradoxo, foi o desenvolvimento de um sistema dualista por volta do ano 144 depois do Messias. Essa noção dual de Deus permitiu que Marcião reconciliasse as supostas contradições
entre a teologia da Antiga Aliança e a mensagem das Boas Novas. Percebe que esta pessoa não tinha o espírito para reconhecer o Messias nas escrituras antigas. Estava agindo conforme a própria sabedoria. Continuando, Marcião afirmava que o Messias era o Salvador enviado pelo Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Outra heresia. Vamos ver aqui o que diz Gálatas 2, verso 7. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, o que está dizendo aqui? As boas novas foi confiada a Paulo, Shaul, para os gentios. Incircuncisão, igual gentios. E a Pedro, o da circuncisão, igual judeus. Pedro, ele era apóstolo dos judeus. Pedro pregava aos judeus. Então, quando a igreja romana diz que o Pedro é o fundador da igreja gentia, só aí nós já vemos uma heresia. E ele continua aqui. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, naqueles judeus que tinham a aliança da circuncisão. Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Apostolado da incircuncisão. Nessa perspectiva, há de ser que Paulo, sim, era importante, mas ele não era o principal. Continuando, ao contrário da nascente igreja, Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião, contrário ao que muitos acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que o Criador não era o mesmo Deus a quem o Messias se referia. Olha o tamanho da heresia. O Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal, invejosa dos judeus, cuja lei representaria a justiça recíproca legalista e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem o Messias se refere seria um ser completamente diferente, um Deus universal de compaixão e amor e que olha para a humanidade com compaixão e piedade. As pessoas que não conseguem ver o amor do Pai nas escrituras antigas é porque ainda não nasceram de novo e o véu de Moisés está sobre seus olhos, bem como estava sobre os olhos dos judeus que não viram o Messias como o enviado do Criador. E hoje em dia, muitos cristãos gnósticos seguem esse mesmo pensamento, onde eles dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e muitos ainda ousam dizer que Moisés era servo do adversário. Veja até que ponto chega o pensamento das pessoas que estão envolvidos com teologia gnóstica. E nós temos visto muito disso por aí ultimamente. O gnosticismo é, então, um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas que chegaram a mimetizar com o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, vindo a ser declarado como um pensamento herético após uma etapa em que conheceu prestígio entre os intelectuais cristãos. Originou-se no primeiro e no segundo século depois do Messias, com base em leituras do Pentateuco e outros escritos bíblicos. Esses sistemas acreditavam que o mundo material era criado por uma emanação do Deus Supremo, prendendo a faísca divina no corpo humano. Esta faísca divina poderia ser liberada pela gnose desta faísca. Gnose significa conhecimento, mas um conhecimento oculto.
conceitos e termos do gnosticismo. Aion, arconte, abraxas ou abraçax, demiurgo, gnose, mônada, pleroma, sofia. Esses são alguns termos comuns no gnosticismo. Escolas gnósticas. As escolas gnósticas podem ser definidas como sendo membros de duas vertentes, a escola persa ou do leste e da escola sírio-egípcia. O gnosticismo persa possui tendências dualistas mais fáceis de serem demonstradas e que refletem a influência das crenças dos zoroastros, seguidores do Zoroastro. Aparecendo na Babilônia, seus escritos foram produzidos originalmente em dialetos aramaicos locais e são representativos das crenças e formas mais antigas do gnosticismo. Um outro ponto importante desta página sobre gnosticismo é o gnosticismo do século XXI, chamado gnosticismo moderno, que se desenvolveu a partir das origens no ocultismo do século XX, onde Eliphas Levi traz todo o espectro de assuntos do gnosticismo à tona por meio da discussão da cabala judaica. Uma série de pensadores do século XIX, como William Blake, Arthur Schopenhauer, Albert Pike, Madame Blavatsky, estudaram o pensamento gnóstico extensivamente e foram influenciados por ele. A fundação da Sociedade Teosófica em 1875 por Blavatsky tornou o gnosticismo acessível ao público fora da academia, o que preparou o caminho para o gnosticismo para as massas no século seguinte. A nossa sociedade moderna hoje tem muitas características de pensamentos gnósticos, que também envolve um tipo de panteísmo e muitas outras filosofias do gnosticismo. Bom, então aqui nós vemos algumas imagens de artefatos arqueológicos relativos a Ial Abraxás. Nesta imagem da direita, nós temos aqui escrito Temple Secretum, que está ligado aos templários. Aqui, mais uma gravura, e esta gravura também, bem curiosa, pois lembra uma figura egípcia com a ave alada. Esta figura é bem comum em vários artefatos arqueológicos de diferentes culturas. Aqui mais um, vejam, IAW, o IAL também está relacionado com a palavra abracadabra, que nós vemos muito por aí relacionados também com o misticismo judaico. Olha só que interessante essa imagem de Abraxás, com o olho, que tudo vê, o galo aqui, as pernas de serpente. Tá vendo o sincretismo que eles fazem? Aqui, outras ilustrações tiradas de artefatos arqueológicos, sempre representado aqui, por uma serpente com um arco solar, que é o serpente com um arco solar. Nós podemos entender essa figura como sendo o anti-messias.
o Apolo deus Sol, porque esta representação é a representação do falso Messias. Olha só que curiosa essa imagem, muito sincretismo aqui também. Mas veja, essa imagem as pessoas estavam questionando se era uma versão grega do deus Anubis ou se era Abraxás. Veja aqui a quantidade de simbologia sincretizada, né? O bastão aqui, ó, de Esculápio, as serpentes, a cabeça do cachorro, a concha, que nós também vemos nas figuras renascentistas de Vênus representada por uma mulher. Vejam aqui esta imagem em inglês, onde eles fazem um comparativo entre as imagens de Abraxás encontrado em selos arqueológicos antigos e os selos dos Estados Unidos. Eles colocam até o título da imagem como selo gnóstico do Estado maçônico de Abraxás, ou IAL. Vamos ver o que está escrito aqui. Abraxás é um nome sagrado gnóstico de Deus. O selo nacional dos Estados Unidos com um pássaro é, na verdade, uma fênix. A fênix e a serpente, que regenera a si mesma a partir do fogo. Em um certo espaço de tempo, a serpente é produzida das cinzas da fênix. E esta serpente, em transformação, se torna novamente uma fênix. Por isso mesmo que nós vemos aqui metade galo, ou ave, ou fênix, e metade serpente. É como se estivesse no meio da transformação, segundo as informações deste site que se chama Gnostic Warrior. Agora é interessante isso, né, de serpente se transformando em fênix. Isso não lembra alguma coisa? Será que lembra? É isso mesmo, pois isso me lembra a teoria da evolução das espécies de Darwin, onde uma cobra pode virar um pássaro pode virar homem, não é? Quando nós pesquisamos por abrachargnoses, olha só o tanto de coisa que aparece relacionado a esta divindade. Repito, as pessoas, na sua ignorância, começam a criar ídolos, a corromper nomes, e aí se torna isso daqui. As pessoas, elas são inclinadas a agir conforme a sua própria sabedoria e não conforme a lei e o testemunho, como o Criador nos ensinou. Um dos argumentos os quais se fundamentam os seguidores deste nome Al é neste papiro com o nome Al encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos são associados aos essênios, que eram um tipo de cristãos gnósticos. Mas os essênios já existiam antes do tempo do Messias dentro da comunidade judaica. Vamos ver aqui o que a Wikipedia fala sobre os essênios. Os essênios constituem um grupo asceta apocalíptico messiânico do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do segundo século antes do Messias.
e foram dizimados no ano 68 com a destruição de seus assentamentos em Qumran. Então veja que os essênios já eram uma ramificação do judaísmo antigo. Aqui na página do Wikipedia que trata sobre os manuscritos do Mar Morto, tem mais informações a respeito dos costumes desses essênios dentro da cultura judaica. Os essênios, que viviam em comunidades isoladas, tinham conceitos muito diferentes das outras seitas judaicas, saduceus, fariseus, sobre a lei de Moisés. Preocupavam-se em especial com a purificação pessoal, eram geralmente celibatários e vestígios encontrados nas cavernas de Qumran indicam que se vestiam apenas com túnicas brancas e acessórios simples. Havia uma interpretação muito rígida da guarda do sábado, pois, segundo suas regras, até fazer suas necessidades fisiológicas era considerado violação do sábado. Tudo indica que os essênios já estavam praticando uma crença no Messias de forma sincrética com as práticas místicas a quais eles já deviam estar familiarizados. Então, e aí voltando aqui para uma breve descrição dos manuscritos do Mar Morto, vamos ver o que está escrito. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas em Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por um grupo de judeus conhecido como essênios, que viveram em Qumran no século II antes do Messias, até aproximadamente 70. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas. Exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Os manuscritos do Mar Morto são longe a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica usada pelos judeus atualmente. Por isso que esse achado foi tão importante para a comunidade bíblica. Mas lembrando, isso não quer dizer que tudo que foi encontrado lá é a verdade. Tudo nós precisamos comparar com as Escrituras. Porque as Escrituras é a manifestação da soberania do Criador, independentemente do caráter dos seus guardiões. Homem nenhum teria o poder para impedir a obra do Criador ou corromper o testemunho da salvação que o Criador quis deixar para os povos. Os homens adulteram as Escrituras nas suas interpretações e traduções que fazem dela. Mas aqueles que têm o Espírito, eles são guiados pelo Espírito no entendimento verdadeiro. Então, eles vão ser aptos a identificar, a discernir o fermento contido nas Escrituras. Mas ainda assim, as Escrituras, elas são manifestação da vontade do Criador. Veja no exemplo de Daniel em relação a mudanças de nomes. O testemunho dele pode muito bem estar evidenciando coisas para o nosso tempo. Vejam que no tempo do cativeiro, onde eles foram levados para a Babilônia, os nomes deles foram trocados por nomes de divindades pagãs, mas eles mantiveram os mandamentos do Criador. Então, a partir disso, nós podemos entender que o Criador permite que se troque o nome dos seus servos enquanto eles estão vivendo dentro da Babilônia. Nós vivemos em um contexto de Babilônia. Mas atenção,
Isso não quer dizer que nós devemos ter os nomes pagãos por verdadeiros. Esses israelitas que foram para o cativeiro babilônico, eles foram obrigados a aceitar esses novos nomes de divindades pagãs, mas eles sabiam que esses não eram os seus nomes verdadeiros. Agora, olha que interessante este ponto. Os cristãos e os essênios tinham mensagens peculiares, eram duas correntes de opinião judaica, onde defendiam algumas teorias de que o cristianismo seria apenas um desdobramento do essenismo, as quais revelaram-se verdadeiras, já que estes adoravam um deus de nome Crestos. E este foi adaptado pela Igreja Católica para a unificação de todas as religiões absorvidas pelo então Império Romano, quando da criação do cristianismo por Constantino em 325 depois de Cristo. Bom, sobre este assunto de Crestos, há um material bem vasto e também é um assunto bem interessante, mas polêmico, porque expõe as heresias contidas no cristianismo dos primeiros séculos. Em relação aos apócrifos, veja aqui neste site a quantidade de escritos referentes à fé bíblica encontrados nos primeiros séculos. Será que todos esses escritos seriam inspirados? Lógico que não, né, gente? Hoje mesmo nós podemos observar que as pessoas elas entram em contato com a informação e elas passam a criar documentos de fonte primária, expressando a própria opinião delas. Então, da mesma forma acontecia no passado. Nós temos que ter isso em mente. E a maioria desses escritos, eles contradizem as doutrinas das escrituras. Inclusive, muitos filmes de Hollywood são produzidos com base nos textos de apócrifos. Nós sabemos que o cânon bíblico, como eu já havia mencionado anteriormente, as escrituras são manifestação da soberania do Criador para que seu testemunho chegasse às nações, independentemente do caráter dos seus guardiões. Até porque, como diz Salmos 1:3, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, as escrituras são o fundamento para que a partir delas nós possamos compará-las com as outras coisas. E assim nós vamos saber o que está certo ou o que não está. Porque se as escrituras não é o fundamento, logo elas se tornam relativas e qualquer coisa pode ser verdade. Inclusive ensinos místicos e esotéricos, os quais a lei nos diz que estas coisas são abominação diante dele. Nós temos que levar isso muito a sério, porque este é o fundamento e a partir deste fundamento nós vamos saber o que é que pode ou o que não pode, o que é o certo e o que não é.